Fala aí, criaturas! Estamos começando mais uma aula. Hoje vamos falar do reino Monera. O que é o reino Monera? Tá? É o reino das bactérias. Como vocês viram as fotos, são seres microscópicos. Atualmente o termo Monera está em desuso, ou seja, obsoleto, porque o grupo foi dividido em bactéria e arque. Devido ao quê? Uns estudos mais aprofundados, né, em cada um dos seus representantes. Mas eles possuem ainda algumas características semelhantes. Né? Suas características básicas. Por obrigação, são todos seres unicelulares. Por que são unicelulares? Ou seja, são feitos de uma única célula. Porque eles são procariontes. Para quem não lembra, procarionte é um termo usado para organismos unicelulares, organismos cuja célula é feita sem um núcleo. Eles têm um material genético, um DNA, numa estrutura chamada nucleoide, mas não tem aquela membrana que envolve o material, tá? O que forma um núcleo. E isso faz com que eles sejam unicelulares. São todas microscópicas, com exceção da Epulopicium fischelsoni, porque ela é gigante, é essa aqui, ó. Essa bactéria aqui, ó. Essa aqui é uma bactéria normal, da Escherichia coli. Isso aqui é um protozoário, pra vocês verem a diferença de tamanho da bactéria para um protozoário. E essa aqui é a bactéria gigante que você consegue ver a olho nu. Você não precisa de um microscópio. É claro que vocês não vão ver desse tamanho aqui, né? Vocês vão ver tipo uma poeirinha, uma sujeirinha. Elas podem ser coloniais ou não. Como assim? Elas vivem isoladas, podem viver sozinhas, felizes da vida, como a maioria da gente agora, nesse momento, ou em grupos. Não quer dizer que eles vão formar um tecido ou um organismo mais complexo. É mais ou menos quando vocês fazem os rolezinhos da vida aí. Elas fazem um grupo e vivem juntas. Podem ser ainda de vida livre ou parasitas. O que quer dizer vida livre? Vida livre quer dizer que elas não vão fazer mal para outros organismos. Elas podem viver aí decompondo matéria orgânica ou até viver de forma mutualística com outros seres vivos, no qual os dois se dão bem. Ou elas podem ser parasitas. É aquela que vai ferrar um hospedeiro, vai sugar ele o máximo que pode, tipo sanguessuga. E quanto à nutrição, podem ser heterótrofas ou autótrofas. Heterótrofas são aqueles seres que nem nós, precisa comer alguma coisa ou alguém, senão morre de fome. Autótrofo é aquele que consegue sintetizar a sua própria comida. Gente, não é só porque você sabe fritar ovo, fazer arroz e feijão, você é autótrofo, tá? Você está comendo alguma coisa, alguém aí. Autótrofo vai fabricar a partir de matéria inorgânica a própria comida, que nem as plantinhas, tá? Então todos nós somos heterótrofos. Dando continuidade. Elas têm características estruturais. O que é isso? São estruturas presentes praticamente todas as bactérias. Tem a parede celular. O que é a parede celular? No caso aqui desta figura, é essa membrana aqui, ó, marronzinha, mais clara, mais espessa. Ela é rígida, ajuda a dar o formato e protege a bactéria. Todos os remédios que a gente toma para combater uma infecção bacteriana servem para o quê? Quebrar essa parede. Aí o nosso organismo consegue invadir e destruir a bactéria. Tá? Ela tem uma membrana plasmática, como qualquer outra célula. Tá aqui, ó, membrana plasmática, esse amarelinho em volta. Aqui fica difícil. Na foto de micrografia a gente não consegue ver muito bem algumas dessas estruturas. Elas têm um nucleoide, que é isso aqui, ó, é um material genético, o DNA dela. No caso aqui, é isso aqui. E aqui, esse separado é um plasmídio, tá? Que nem esse aqui, ó. Esse é um plasmídio. O que é isso? É um fragmento de DNA que fica separado, que pode ser usado futuramente. Ela tem as fímbrias, que são o quê? Esses pelinhos aqui, também chamados de pili. Tá? Elas são estruturas de locomoção e ajudam na conjugação bacteriana, um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Pode ter os flagelos ou não. Não é um item obrigatório.
Isso aqui são flagelos, são estruturas locomotoras. Também pode ajudar na captura de alimento em algumas bactérias, mas a maior função é locomoção. E ela pode ter a cápsula bacteriana, que no caso seria essa inclusão aqui. Como outras coisas também, tá? Ribossomos, que são essas pequenas esferas responsáveis pela síntese de proteínas, citoplasma, que é o nosso recheio cremoso aqui. Então vocês estão vendo num esquema e em uma foto de bactéria. Essas são as características estruturais básicas presentes em toda e qualquer bactéria. Temos também o que? Elas podem ter formas diferentes e o que a gente chama de grupamentos, que no caso as coloniais. Elas têm um formato esférico, são chamadas de cocos. Formatos de bastonete, que são os bacilos. Espírilos, que são aqui, dessas espiraizinhas, parece aquele macarrão parafuso. E vibrião, tipo uma vírgula defeituosa. Ela é uma bactéria com uma curva, com uma dobra no meio. E se ela forma colônias, ela ganha alguns nomes, como Streptococcus, que é uma fileira, né, no caso de formato arredondado, coccus, ou Streptobacillus, que são bacilos que vão formar agrupamentos. E temos também Staphylococcus, que formam o quê? Um cacho de uva. No caso aqui, essa micrografia mostra uma estafilococo. E elas podem formar sarcinas. O que são sarcinas? São grupamentos de 4 ou mais que formam o quê? Uma estrutura que lembra um cubo. Esses são os grupamentos que podem surgir nas formas coloniais. Tá? Já Espirilo e Vibrião dificilmente formam estruturas coloniais, é mais em cocos e bacilos. E tanto que bacilo já é mais limitado até no estrepto. Tranquilo? Vamos dar continuidade então. E conforme essas formas, elas podem ser classificadas. Vocês já devem ter ouvido falar, do famoso Yakult, que tem lactobacillus vivos. Ao formato lactobacillus, aos bacilos. São bacilos encontrados no leite. Sim, o leite tem bactérias e eles são benevolentes, são benéficas para a nossa saúde. Quanto à nutrição desses bichos, podem ser autótrofas, como essas bactérias verdinhas aqui, Elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Traduzindo, fotossintetizantes, elas usam luz para realizar fotossíntese. É como se fosse uma bactéria planta. Não existe, mas é como se ela atuasse como uma planta. Existem cianobactérias que realizam isso. E elas são responsáveis pela grande concentração de oxigênio no mundo. Temos as quimiosintetizantes. Elas utilizam o quê? Gás carbônico e outras substâncias inorgânicas para realizar a sua produção de energia, a sua nutrição. Para isso, elas vão usar gás carbônico, metano ou outros gases em ambientes sem a presença do oxigênio para realizar tal função. Temos também as heterotróficas ou heterótrofas, que podem ser saprofágicas, que são bactérias boas que realizam o quê? Elas realizam decomposição de matéria orgânica, ou seja, elas consomem cadáveres. E temos as heterótrofas parasitas, como essa aqui. Essa aqui é a bactéria do tétano. Vocês podem ver que ela parece o quê? Uma clava, É bem esquisitinha. Ela não tem nenhuma estrutura de locomoção e para você pegar ela, você tem que se cortar. Um pequeno arranhão que chegou na corrente sanguínea, saiu uma gotinha de sangue, você tem chance de pegar o tétano. E vocês sabem que se não tratar, o tétano pode causar o quê? Uma infecção grave e matar as pessoas. Então, se cuidem nos cortes da vida aí. Aí, quanto à capacidade de locomoção. Elas podem ser flageladas, como essas aqui, que têm grandes flagelos, que permitem a sua locomoção. Elas podem ter fímbrias, que são esse aqui, tipo cílios, que também atua na locomoção. E também podem ser ausentes, como algumas bactérias de forma coccus. Elas não têm nenhuma estrutura, assim como o tétano também, a bactéria que causa o tétano.
ela é ausente, então ela não se locomove. Como é que ela pode infectar uma pessoa? Pelo vento. Contato direto com a bactéria, por exemplo, quando você pega e encosta em terra, ferro contaminado, essas coisas. Então vocês têm que tomar cuidado. Higiene é a base de tudo para a saúde. Quanto à reprodução, ela é extremamente assexuada, por um nome bem legal, fissão binária. Como assim? Ela vai se dividir em duas. Temos aqui, também pode ser chamada de bipartição, viu, gente? Temos uma bactéria mãe, ela duplica o seu material genético, aí depois ela começa, a fazer uma fissão na sua divisão bacteriana. E vai o quê? Até se dividir em duas células filhas. Isso é a reprodução. Temos aqui, o exemplo de uma Coccus fazendo isso. É uma única, ela começa a se dividir em duas, vai até que forma duas células filhas. A vantagem de uma única bactéria, você pode ter mais de 100, 1000 em questão de horas. A desvantagem são todas réplicas da original. Ou seja, tudo que tem aqui, vai ter aqui e aqui. Essa é uma desvantagem porque as qualidades que essa tem, vai ter, essas vão ter. Os defeitos que essa tem, também vai ter. Então, se ela tem fraqueza para algum determinado antibiótico, todas as demais vão ter também. Aí, este organismo resolveu este problema. Como? Não é uma forma de reprodução, mas alguns cientistas consideram. É a transferência gênica. O que quer dizer isso? Ela vai transferir genes de 3 formas. Temos a transformação. O que é a transformação? Temos lá uma bactéria feliz da vida, aí ela acaba o quê? Morrendo. Morreu a bichinha, teve lise celular, ou seja, quebrou suas paredes, sua membrana, e ela acabou morrendo. E sobrou o quê? O seu material genético, que com o tempo começa a se degradar, ele quebra, e fica lá uns fragmentos de DNA perdidos no ambiente. Aí uma outra célula bacteriana acaba o quê? Capturando, recebendo este material genético. Ela incorpora ele e ele vai o quê? Como é um material genético, ela reconhece como material genético e olha que legal, ela põe no seu nucleóide. Aí começa a fazer parte dela. Aí num momento futuro, vamos voltar aqui, que ela vai fazer a sua reprodução assexuada por fissão, esse novo material genético vai ser passado para os seus descendentes. Essa foi a transformação. Temos também a transdução. Essa aqui é muito divertida no seguinte, que os genes da bactéria vão ser transportados por meio de vírus. Como assim, professor? Existem vírus que atacam bactérias, né? São os chamados bacteriófagos. Muitas vezes, algum fragmento de DNA da bactéria pode ser o quê? Preso num capsídeo viral. E o que? O capsídeo já é naturalmente programado para invadir outras células bacterianas. Então, por mais que não tenha o material genético do vírus, tenha da bactéria, ele vai ser transportado. E aí vai ser injetado no material da nossa querida bactéria. E a bactéria o quê? Ganha um bônus, nesse caso. Seria mais ou menos, a grosso modo, bem estupidamente falando, que nem o Homem-Aranha ganhou os poderes dele com uma picada de aranha, que foi lá e grudou no DNA dele, causou toda aquela alteração. Seria isso. Pra nós isso não acontece, viu, gente? Teria que ser uma sorte em 1 buzilhão aí. Tá? Você teria ganhado na loteria genética da vida para sempre. Aqui, no caso das bactérias, até é comum isso acontecer, porque os vírus bacterianos atacam os montes e é mais provável. Para nós é muito mais difícil isso. Mas cientistas já conseguem fazer isso em laboratório. Com bactérias, por favor. E temos a conjugação. O que é isso? É quando as bactérias ativamente vão trocar fragmentos de DNA. Como? Temos aqui um plasmídio separado. Aí temos nossa bactéria. Aí o que ela faz? Ela encontra outra bactéria, ela faz uma ponte
com as fímbrias, faz um canal aqui e elas podem trocar ou uma só vai doar. No caso aqui, ó, temos uma doando. Temos o plasmídio dessa doadora, ela vai fornecer um pedaço que vocês estão vendo, ó, está vindo para cá e foi doado. E aí elas se separam, seguem seu caminho, aí elas vão fazer uma reprodução assexuada normalmente. Como eu disse, ó, alguns cientistas consideram como reprodução sexuada, porque houve a troca de material genético. Essa troca é considerada muitas vezes como um tipo de reprodução. Isso que vocês têm que tomar cuidado. Tranquilo isso? Então essas são as 3 formas de transferência gênica que as bactérias fazem para depois fazerem a sua fissão binária. Importância. Vocês acham que bactérias não são importantes, mas são extremamente importantes para a saúde, para o ambiente e até para a nossa economia. Como assim, professor? Para a saúde, existem bastante doenças causadas por bactérias, como cólera, botulismo, leptospirose, tuberculose, o famoso antraz, a hanseníase ou lepra, aquela doença que te mata a prestação, o tétano, que eu já falei, meningite e até pneumonia, doença que mata milhares de pessoas por ano, tá? Doença besta de tratar, fácil de curar. Aliás, todas essas têm cura, tratamento, são fáceis. O problema é vergonha na cara e prevenção. Muita gente tem vergonha de tratar essas coisas. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma placa de Petri cheia de bolhas coloridas. Essas coisinhas coloridas são bactérias. Tá? São milhões e milhões de bactérias. Cada pintinha dessa tem milhões de bactérias. Tá? E cada cor quer dizer que são colônias de bactérias diferentes. Então vocês estão vendo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 9 tipos de colônias de bactérias diferentes aqui. Isso aqui você pode tirar assim do dedo de uma pessoa. Ah, professor, mas só questão de saúde? Não. Elas também, assim, só questão de doença na saúde? Não. Elas também vão atuar de uma forma boa. Por exemplo, os cientistas e médicos já usam bactérias para a produção de insulina de forma artificial. E o que? Estão tentando desenvolver um método de fazer com que o nosso próprio organismo volte a desenvolver insulina com aquela transdução e transformação bacteriana por meio daquilo. Então é uma coisa boa. A produção de remédios por meio de bactérias já existe. Então vocês estão vendo a importância para nós na questão de saúde. Importância econômica. Está aqui, ó. As bactérias podem, o ser humano e o ambiente. Elas são importantes na produção de alimentos ácidos, como picles, azeitona em conserva e todos os derivados do leite, queijos e iogurte. Todos os tipos de queijo e o famoso Yakult, ou chamito, é feito de aqui ó, tá escrito lactobacillus vivos, são bactérias do tipo bacilos encontradas no leite, que fermenta este leite e torna ele nutritivo. Tanto que quando você tem cólera ou algumas doenças que você faz, né, tem diarreia, o médico recomenda você tomar isso para repor a sua flora intestinal bacteriana. Todo queijo é fermentado por bactérias. E tem queijos que são fermentados por bactérias e fungos, como esse aqui, esse queijo verde, o gorgonzola. Essa coisa verde aqui no gorgonzola é um fungo chamado Penicillium. Professor, quer dizer que isso dá doença? Não, pelo contrário. É um fungo que evita doenças. Então é importante consumir de vez em quando, viu, gente? Temos também o quê? As bactérias que fixam nitrogênio. Graças a essas bactérias, as famosas micorrizas, que se associaram a algumas plantas, ó, isso aqui é uma raiz de feijão, e essas coisinhas marrons são isso aqui, colônias de bactérias. Elas pegam o nitrogênio do ambiente, fixam para a planta, e nós conseguimos ter o nitrogênio pela planta. Isso é muito importante porque o nitrogênio ele é um elemento importante para a fabricação de diversos tipos de proteínas no nosso organismo.
Então, olha outra importância aí para nós, não só econômica, como questão de saúde também. E temos as bactérias ambientais, as decompositores, né, as decompositoras, que elas vão devolver a matéria orgânica degradada para o ambiente. Temos aqui os decompositores, fungos e bactérias, que vão produzir o adubo para as plantas, que vai vir aqui nas plantas, e as plantas vão servir de nutrientes para a gente. Então, se a gente eliminar as bactérias e fungos do ambiente, acaba a matéria orgânica base para as plantas. Se acabar as plantas, acabam os herbívoros, acabam os carnívoros. Ou seja, nós nos ferramos. Eu espero não ter ido muito rápido, não ter sido muito cansativo. Espero que tenham gostado e até a próxima.